Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Pensando Educação, que é um programa patrocinado e desenvolvido pela OSCP Pira 21, que todos nós sabemos, está empenhada em implantar na cidade de Piracicaba a Agenda 21. A propósito, nós estamos na terceira revisão, já há 15 anos, a terceira revisão da Agenda 21 para o município. Vocês serão convidados a participar desse debate, dessas decisões, do que nós queremos para Piracicaba nos próximos 10 anos. Nós temos hoje a alegria de ter conosco o professor Sebastião Ferreira, que ele é avaliador técnico do SASE. SASE é um órgão do MEC, que quer dizer Secretaria de Avaliação do Sistema de Ensino do MEC. Hoje a avaliação é um dos mais importantes capítulos do sistema educacional. E a propósito, ele está aqui conosco hoje porque Piracicaba está iniciando o processo da construção da sua política municipal de educação. Nós vamos, como é o tema de hoje, vamos então explorar esse tema agora a partir desse instante. Primeiro, agradecer ao professor Sebastião e desejar-lhe as boas-vindas e agradecer a importância da sua presença, como esclarecer a todos nós, como avaliador desse processo, nessa fase da educação brasileira. Você, como avaliador técnico desse órgão de Brasília, ligado à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, você está alcançando que setores do nosso Estado, que municípios do Estado de São Paulo, que áreas? Tá, antes de mais nada, boa tarde a todos. E obrigado, professor, por me dar essa oportunidade de poder estar aqui. Tratando aí de um tema que nós agora, no momento, estamos aí empenhados em divulgar ao máximo, que é a questão do Plano Nacional de Educação. Tá? Antes de responder a sua pergunta, professor, eu gostaria de dizer que o Plano Nacional de Educação, ele foi aprovado agora no dia 25 de junho, foi notícia aí na mídia, e esse plano ele surge aí como um articulador aí das políticas públicas a partir de agora até 2024. Nós aqui em Piracicaba, nós pertencemos a um polo. Polo significa uma divisão que a Secretaria Estadual da Educação fez de todos os estados. Então aqui o polo, cuja sede é Piracicaba, ele abrange 20 municípios, 6 municípios da região de Piracicaba e mais 14 municípios da região de Jaú. Quer dizer, então está fora do nosso polo, do nosso aglomerado urbano de Piracicaba. É uma divisão aí, porque em São Paulo são quantos? Acho que 600 e poucos municípios, Sim. né? 620 por aí. Isso, exatamente. Então se dividiu e são 28 avaliadores técnicos e cada avaliador técnico ficou aí com a média de 20 e poucos municípios. Bom, vamos então começar a entender essa importância do Plano Nacional de Educação. É o segundo plano que se aprova no Exatamente. Congresso. O último durou 10 anos, mas ele passou um pouco desse período. Uhum. E é um plano que envolve todas as entidades educacionais do país, que envolve todas as instâncias e que é debatido pela sociedade civil e que é aprovado finalmente no Congresso Nacional. Isso, esse que foi aprovado agora em junho, ele ficou 4 anos tramitando no Congresso. Muita gente acha que foi um tempo excessivo, mas eu analiso que não, eu acho que foi bom porque todas as forças políticas puderam assim participar da elaboração dele, Ele recebeu assim um número absurdo de emendas, mas finalmente ele foi aprovado e ele traz como novidade, que eu acho que isso daí que é uma coisa assim positiva, a questão do financiamento da educação, elevando o nosso teto aí para os últimos anos desse decênio que esse plano vai abranger, para 10% do PIB, que é o produto, a riqueza que o país produz, então 10%. É bastante dinheiro. É bastante, então aí... Porque hoje, qual é para a gente ter uma ideia de grandeza,
qual é o percentual do PIB que nós hoje estamos dedicando à educação? Está em torno aí de 5%, né? Então vamos dobrar praticamente Isso. em 10 anos. Os primeiros anos se pretende atingir 7% e depois nos anos finais os 10%. Claro, né? então uma política feita com recursos. Mas antes de nós então irmos um pouco mais fundo, vamos deixar também claro qual é a abrangência de uma política nacional. Quer dizer, envolve certamente o sistema universitário, envolve o sistema básico de educação, envolve a escola particular, envolve a escola pública, quer dizer, todo o sistema educacional, a alfabetização de adultos, está incluído nesse plano. Uhum. A Constituição de 88 ela já disse, se eu não me engano, acho que no artigo 211, que a educação ela passa a ser tratada num regime de colaboração, né? A União, em tese, né, ficaria sendo responsável pelo ensino superior, o Estado e o Distrito Federal pelo ensino médio e os municípios pelo ensino fundamental. Uhum. Então o plano esse que foi aprovado, eu acho que a grande novidade dele é justamente isso. Ele vai tentar fazer uma articulação entre esses entes aí da federação, né, que é o Estado, o município e o Distrito Federal também. Pois bem, o Plano Nacional ele já está aprovado, ele está baseado em 20 grandes metas e a partir dele é que está sendo feita esse alinhamento, eu diria, entre o plano estadual, aqui em São Paulo nós já estamos trabalhando, já tem comissão formada, e o plano municipal, tá? Pegando o exemplo aqui de Piracicaba, também já estamos um tanto quanto avançados, à medida em que já está se criando a comissão, tá? Aí vai elaborar o documento, esse documento vai para a Câmara para ser aprovado e depois, né? Aí também é uma outra coisa interessante, o plano se transforma não num documento qualquer, mas ele tem força de lei. Uhum. Tá? Então tudo aquilo que está no plano, né, as metas todas, elas terão que de qualquer maneira ser atingido, até porque hoje o próprio Ministério Público ele está cobrando isso daí dos municípios. Claro, se é um plano nacional que de certo modo tem esse alinhamento do Estado, ou dos Estados, da Federação, e dos municípios. Exato. E é um plano que é feito no conjunto da sociedade civil e que é aprovado, no caso de Piracicaba, pela Câmara de Vereadores como um documento público, Exato. É evidente que tem que ter então esses controles dos órgãos próprios do nosso Estado, né? Quer dizer, Ministério Público, quer dizer, você vai ter que prestar contas, inclusive. Exato, eu acho que processo. Nós estamos caminhando aí para uma coisa positiva, né, que pela primeira vez acontece na educação brasileira, que é assim ter um sistema de ensino mais orgânico, porque até então, né, o que nós temos? Nós temos política de governo sobre educação, política do partido tal, sabe? Então não existe aquela continuidade. E isso daí tem se mostrado bastante prejudicial, que cada governante que entra no poder, ele faz do seu jeito. E não é assim. Claro. Né? Os países mais desenvolvidos, todos eles têm um sistema nacional de ensino. Aquilo lá está colocado acima de qualquer partido, acima de qualquer pessoa, e todos que entram lá têm que trabalhar dentro daquilo ali. Certo, tá? E nós não temos isso daí é uma reivindicação antiga, né, de educadores como Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, e agora eu particularmente, né, que estou participando aí, eu acho que, né, quem está analisando a situação, nós estamos assim vislumbrando essa possibilidade, porque daqui 2 anos, depois de julho do ano que vem, né, nós temos que criar realmente o Sistema Nacional de Educação. A partir dos municípios, a partir dos estados, exatamente. Já que a União já tem o Plano Nacional Ela aprovado. tem o plano, mas ainda não temos o sistema. Sim. O sistema ainda está para ser construído. E o sistema é bom que se diga como um corpo humano, né? Quer dizer, que cada parte tem a sua função integrada no conjunto. Isto é, que haja, então, o Sistema Nacional supõe uma articulação da União, dos estados e dos municípios, num processo de ação comum. E voltando um pouco àquela pergunta que
senhor havia me feito anteriormente, né, realmente o plano nacional, como estadual, como municipal, ele está baseado naquelas 20 grandes metas. E aquelas metas lá, quem puder ler vai perceber que ela vai desde a questão da creche, tá? Nós temos uma meta lá que é colocar 50% das crianças de idade de 0 a 3 anos até 2016 nas creches. Então vai desde lá do ensino infantil até o ensino universitário. Agora, uma meta importante. Passando pelo fundamental, pelo ensino médio, pela valorização do magistério. Enfim, abrange todo o leque aí da questão educacional. Uma das metas, eu acho que é importante para a gente ter uma noção das 20 metas, né? Uma você já disse, 50% das crianças de 0 a 3 anos tendo um lugar, o público, né? Uma creche para a sua formação. Mas é que a partir dos 4 anos de idade, na primeira fase, né? É 100%. Quer dizer, espera-se que no final do decênio, todas as nossas crianças de 4 anos em diante estejam na escola. Matriculadas na escola. E claro que aí então você implica, isso supõe também os demais setores, né, os demais segmentos. O ensino fundamental 1 e 2, que vai até os 15 anos, o ensino médio, né, que vai dos 14 em diante. Temos a educação de jovens e adultos também, que está incluída aí. Aí inclui a alfabetização de adultos. Alfabetização. Quer dizer, na verdade é um plano que pretende mover e mexer com todo o sistema educacional do país. Mas assim de maneira articulada, não cada um fazendo do seu jeito. Claro. Tá, eu acho que... Isso supõe também currículos integrados. Currículo, está né? tendo inclusive uma discussão sobre currículo, né? Então é bastante interessante. Nós estamos hoje tendo o prazer de ter conosco o professor Sebastião Ferreira, que ele trabalha na Secretaria Estadual de Educação, aqui em Piracicaba. Ele está ligado à supervisão de ensino e ele é avaliador técnico da SASE, MEC, que é a Secretaria de Avaliação do Sistema de Ensino do MEC. E, na verdade, o que nos move nesse momento, e essa é a razão pela qual ele está aqui, é para expor à nossa comunidade a necessidade hoje de nós termos aprovado, também em Piracicaba, no nosso município, o Plano Municipal de Educação. Esse será o tema do próximo meia hora do nosso programa. Fique aí conosco, aguarde um instante, voltaremos num segundo. Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Seja um elo nessa corrente de amor, ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore. Olá, obrigado por nos ter aguardado até este momento. Nós então estamos informando que hoje temos conosco o professor Sebastião Ferreira, que é avaliador técnico da Secretaria de Avaliação do Sistema de Ensino do MEC e que tem a tarefa de avaliar o processo que está hoje aberto, não só em Piracicaba, mas em todos os municípios do Brasil e da nossa região, naturalmente, para a construção da política municipal de educação. E é importante que se diga que essa política vai envolver as escolas privadas da cidade, vai envolver as universidades da cidade e o sistema público todo, da creche até o ensino médio, passando inclusive pela alfabetização de adultos, pelo sistema do EJA, né, da educação de adultos, de modo que então é um plano para todo o processo educacional. Professor, como é que nós estamos em Piracicaba, então, nessa proposta de nós construirmos nossa política? Piracicaba, se a gente analisar, ela está assim, numa posição até certo ponto privilegiada. Né? Basta a gente entrar num site aí do MEC chamado Planejando a Próxima Década e lá a gente tem acesso a cada município do Brasil. Então, quando a gente entra em Piracicaba, a gente percebe que ela já
né, tá dentro das metas propostas. Se eu não me engano, acho que só na questão de creche aí que ainda não conseguiu atingir, mas eu acho que com relação ao aluno no ensino fundamental do ciclo 1, isso daí já está assim, bem interessante. E dentro desse processo aí, eu acho que Piracicaba já deu um passo à frente, à medida em que na última segunda-feira, dia 22, nós tivemos já, né, o empoderamento da comissão que vai redigir aí o Plano Municipal de Educação. E nós temos aí um prazo até julho do ano que vem, temos um cronograma aí já estabelecido, bastante apertado, para que a gente chegue lá em julho já com esse plano pronto, não só em Piracicaba, mas como eu já havia dito no início, de todos os 20 municípios que compõem esse polo aqui regional. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo agora no dia 8 de outubro uma reunião com todos os municípios. É uma reunião de trabalho onde a gente vai estar trabalhando com eles a questão aí do diagnóstico que tem que ser feito no município para poder escrever o documento. Na verdade, essa comissão que está sendo eleita e indicada, porque há os eleitos e há os indicados, né? É uma comissão da sociedade civil e dos responsáveis, dos dirigentes da educação no município, o dirigente do ensino da educação estadual, a secretária municipal de educação e todas esses interessados, diretores, representantes de todos os setores, porque é uma comissão da cidade. Isso. Né, que vai ser nomeada pelo prefeito para a tarefa de acompanhar esse processo. Quer dizer, na verdade, vai se usar muitos recursos, né, muitas subcomissões para diagnóstico, levantamento de dados, que você então consiga, a partir do que nós temos hoje, projetarmos para os próximos 10 anos. Isso. Essa que é um desafio muito rico esse, né? Exatamente, e eu acho que quanto mais participação popular tiver, melhor. Então essa comissão, todo esse processo aí, as pessoas têm que participar, porque a educação é uma coisa importantíssima, mas se não tiver a participação dos interessados, né, que é a população, a coisa não acontece. Então esse documento, esse plano municipal de educação, não só em Piracicaba, mas em qualquer município, quanto mais participação houver, quanto mais transparência, quanto mais democracia, vai ser muito melhor, tá? Porque daí a gente vai conseguir concretizar isso lá na frente de uma maneira correta. A gente vai saber o que realmente está precisando essa comunidade, o que realmente está precisando esse aluno desse município, e o poder público vai poder atacar de uma maneira assim bastante eficiente para resolver as questões educacionais, né, que são muitas. Principalmente a questão da aprendizagem, que infelizmente a gente não está conseguindo trabalhar isso de uma maneira que a gente possa dizer, olha, essa educação aqui é uma educação de qualidade. Até porque nós temos hoje um sistema de avaliação que você deve acompanhar na sua própria área. São essas provas que são realizadas já há vários anos, quase 10 anos, que estamos fazendo esse processo avaliativo. Claro que as notas de cada classe, ou de cada escola, ou de cada cidade, porque isso é feito em médias, né, seria de 0 a 10. Então, quando você está na meta ainda 6, né, de 0 a 10, a meta 6, o que é a meta 6? Seria então que aquela classe de 10 anos de idade saiba 6 de matemática, entre 0 a 10. Não é muito, né? Mas nós não estamos ainda, em termos de país, né, não estamos chegando ainda muito além disso. Exatamente. Eu acho que o interessante é pensar aqui em termos de país. Claro. Né? Porque a gente vê assim, experiências pontuais dando certo, sabe, tendo um rendimento, atingindo metas. É ótimo, né? Eu acho que, mas não é esse daí o objetivo. O objetivo é que todo o sistema funcione bem, que todo aluno realmente tenha acesso ao conhecimento aí de uma maneira satisfatória. E eu
tenho acompanhado aí todas as avaliações. Aqui em São Paulo nós temos Saresp e os resultados aí são Saresp públicos é uma também. avaliação feita pela Secretaria do Estado. Isso. É. E os resultados, né, nós sabemos que são assim, né, de repente desponta uma escola aqui, outra acolá, mas no geral estamos assim bem abaixo da média, né? Depois você pega o IDESP, que também é um mecanismo de avaliação do Estado, a mesma coisa. Quando você pega o IDEB, que é o União, né? da União, sabe, é pior ainda. Quando você pega, né, uma avaliação de caráter internacional, como o PISA, daí a coisa fica pior ainda, né? O Brasil aparece lá bem na rabeira, inclusive atrás de países vizinhos aqui, como Uruguai, Chile, Argentina. Quer dizer, são dados assim lamentáveis, né? Que, Claro. né, com 500 anos aí de país, de desenvolvimento e tal, a gente em matéria de educação ainda está... Na verdade, muito distante. nós rateamos muito. Não é o caso de a gente ficar agora aqui fazendo essa lamentação, né? A gente começou de fato esse processo nos anos 50. Quer dizer, a gente foi muito relapso como país Isso. no estímulo ao processo educacional coletivo. Nós estamos alcançando, né, a universalidade, escolas para todos, faz 15 anos, né, com a Constituição de 88, com um grande investimento. Porque você tem que fazer, então, escolas, tem que ter todo um processo de investimento, contratar professores, salário para essa multidão, né, que são... Só em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos 60 mil professores na rede estadual, sem contar os professores das redes municipais. Isso. Quer dizer, é uma multidão que precisa ser envolvida e que tem responsabilidade na qualidade deste processo. Mas eu concordo que a gente tem que ter essa visão, a partir de Piracicaba, essa visão de nação, e de pensar que o sistema tem que funcionar como sistema. Sim. E que nós temos que descobrir, como Piracicaba, como é que nós podemos contribuir para que esse sistema nacional seja melhor, porque nós existimos, porque nós trabalhamos, porque nós estamos sendo responsáveis, né, em cumprir o nosso papel. Agora, qual é o cronograma que a gente... Você já citou aí junho do ano que vem, né? Nós estamos agora no mês de setembro, fim de setembro. Pela própria legislação ela dizia, né, que depois de aprovado o plano teria... Depois de aprovado o plano, nós teríamos um ano para fazer toda essa articulação aí com os estados e municípios e todo mundo ter o seu plano. Então nós estamos já meio com o tempo correndo aí, já não temos mais um ano, né? Acho que temos, se eu não me engano, 9 meses, que é o tempo de uma gestação. Né? Então nós temos um cronograma, né? Esse cronograma ele está sendo elaborado, já foi elaborado pela Secretaria Estadual de Educação e pela Undime, que é uma entidade aí, se eu não me engano, de secretários municipais de educação. Nacional. Nacional. Tá? Então a gente está com um cronograma, nós temos agora todo esse trabalho aí, junto a cada município, para que ele consiga elaborar o seu plano. E na verdade nós temos duas questões, né, básicas. Metas, e é fácil pensar isso, né? Bom seria 100%, né, das nossas crianças, nossos, né, com nota 10 em todas as áreas. Quer dizer, são metas, né? A gente tem que pensar em metas que sejam alcançáveis, que sejam metas possíveis de serem. Isso. E o recurso financeiro. Na verdade, nós imaginarmos que hoje temos 5% do PIB para a educação, vamos chegar a 10% nesses 10 anos, também isso é um alento. Quer dizer, teremos recursos para enfrentar as nossas mazelas, nossas lacunas, né? Nossas dificuldades nesses processos complexos, né? Da educação brasileira. Então, Eli, eu acho que aí também tem uma questão que, né, a população tem que saber e tem que participar, porque não basta estar lá na lei que nós vamos ter 10% do PIB na educação ou na saúde. Isso daí é muito vago, muito abstrato. Né? Nós já tivemos exemplo no país, né? Quem não se lembra da CPMF, que era um imposto aí para a saúde e que na verdade não chegou à saúde. Né? Então acho que aí, né, a sociedade
os educadores também têm que estar atentos para que a gente garanta, né, crie aí mecanismo para que esse dinheiro realmente chegue na sala de aula. Perfeito. Né? É uma quantidade considerável, Sim. mas infelizmente a gente vive num país onde a gente sabe que educação é prioridade só no discurso. Claro. Mas na prática a coisa é um pouco diferente. Bom, em todo caso, essa é uma oportunidade que nós estamos tendo nesse momento no país, né, para pensarmos esses processos com essa globalidade. Nós então tivemos hoje a alegria de ter conosco o professor Sebastião Ferreira, quase que inaugurando na cidade. Nós estamos começando o processo da construção da política municipal de educação, de modo então que nós voltaremos a esse tema ainda muitas vezes. Este programa você pode ser revisto pela tvunimep.com.br, é o site da TV Unimep, onde os programas ficam registrados. E você pode se comunicar conosco, fazendo sugestões, comunicando propostas, pela TV Unimep, o e-mail tvunimep@unimep.br. Muito obrigado pela sua atenção até agora e até o nosso próximo programa.